Vamos fazer assim. Estamos aqui convidando nossos camaradas da Jet, né? Boa! Vinícius, aqui no nosso Download da Loucura. Mais um episódio, nós estamos no nosso terceiro episódio aqui do Download da Loucura. Falei, meu camarada, e hoje? Qual é o tema de hoje? Cara, o tema de hoje é polêmico. E pega fogo, né? Igual um monte. Igual um monte, você vê. Que pega fogo, mas não pega fogo. Pega fogo, mas uns não falam que pega. é vagalume, outros falam que é sarça ardente, né? Assim, o tema de hoje, galera, é desigrejado e desviado. Será que isso realmente existe? E pra gente estar falando desse tema aqui hoje, como já introduzi um pouco, a gente está com a Jetro aqui, Jetro Market, como nosso irmão. Não, dá sim. É o quê? Precisa de tu pra pegar lá? Precisa de mim? Não precisa. É só chegar lá. Gente, a gente tá no momento aqui de receber a pizza, A receber benção o manto, a chegando. benção. Um manto. Não precisa, mano. O quê? Cheguei pra lá, Continue, mano. Já volto. Nesse momento agora, nós estamos esperando uma pizza, né? É a bênção chegando, um manto, né? Pra Está nós chegando. aqui. Mas é assim mesmo. E você? Fala pra gente, Bruno, realmente você acha que existe desigrejado, desviado? Eita. Primeiramente quero saudar todos aqui, um privilégio estar junto com vocês. E já pra gente entrar nesse assunto perfurando com força, no meu ponto de vista, posso ser que terminando esse podcast eu pense ao contrário, né? Estou totalmente aberto para aprender junto com vocês. Só que no meu ponto de vista, existem... Estão pedindo cartão aqui, gente. Tô pedindo cartão. Tem Cartão aqui, ó. Tem que... Como é que fala? Tem que deixar descontraído. Não, pode deixar. Já está mais descontraído que isso Mais aqui. que isso eu tenho. Não Não, tem termo. Não tem como. Agora tem aquela linha de que tudo coopera. Não é não, Bruno? Sim, Vocês claro. entendendo o que você disse, Claro, né? Sem claro. cortar a saudação. Tudo coopera. Por que vamos dizer, 40% dos participantes não estão presentes nesse podcast? 60%, 40%. 40%. 40% dos participantes desse podcast não estão presentes. Aqui existem duas cadeiras que estão vazias. Por que isso está acontecendo? É assim, no meio religioso, né, a forma do pessoal falar, a religião e tudo mais, porque uma coisa que a gente é desprendido é sem religiosidade. Sem religiosidade. Até porque Religiosidade. Jesus, Você tá de falar, ele não veio religioso. pregar, ele não veio pregar nenhuma religião. Ele, sendo judeu, não pregou judaísmo. Pois então. Ele não pregou judaísmo. Mas vamos lá, mesmo assim, infelizmente, eles aqui, eu acredito que eles não são religiosos, né? Mas eu acredito que eles são mais livres, né? Livres. Então, assim, Por serem livres, eles aqui pegaram não- e foram lá buscar a pizza, né? Foram Não sei se eles estão em jejum ou não, se tiver, já quebrou o jejum. Já quebrou. é. Vamos falar da punição. Bem colocado. Bruno é um pai pastor. Sim. Pai pastor do Bruno. Qual que é a punição para quem quebra jejum? Entendeu? Religiosidade. É difícil até de falar. Essa é tão E o povo religiosa. gosta disso. É até difícil falar, mas o povo... Religiosidade. Olha aí, ó. Essa é tão religiosa que nem eu sei. Nossa vida. Tá vendo? Então, bom, daqui a pouco tem essa resposta. A primeira pergunta que você fez, Beto, eu achei sensacional. Logo no início do nosso Você podcast. acha Pergunta que- profunda, poucas pessoas têm Sim. clareza para responder. Mas aí, fala, ó, só pra vocês entenderem. Porque assim, né, as pessoas, elas enxergam alguém servindo, adorando a Deus, né, e passam um tempo, não vejo mais aquela pessoa na igreja, num evento, em alguma coisa. Na minha visão, na minha percepção, Sim. você é uma pessoa desviada. Eita, é o termo. Desviado. E aí? Era esse o termo, era essa a pergunta. Porque eu nasci em berço evangélico, Certo. mas eu me entendo como conhecedor de Cristo verdadeiramente assíduo, tendo nascido de novo faz 2 anos. Uhum. E é muito comum, né? Nas igrejas. Então, assim, te interromper aqui rapidinho, Aham. segura aí. Nasceu em berço evangélico, Nasci em berço evangélico. mas você conheceu a Cristo, intimidade, No sangue aqui, ó. direto com ele, correndo nas veias.
conexão direta com ele, particular, só você e ele há 2 anos. Faz 2 anos. Caramba, continua. Então a gente ali naquele ponto eu comecei a entender que a igreja que eu estava pertencendo não tinha uma relação direta com aquela experiência espiritual que eu tive. A instituição religiosa. A instituição, eu vou falar, não, agora não vai ter gaguejar mais, estou profetizando sobre a minha vida. A instituição religiosa, ela não teve uma ligação direta com a experiência espiritual. Porque a minha experiência espiritual foi quando eu estava sozinho no alto de um monte. E por semanas consecutivas, assim, desejando algo a mais. Eu queria algo a mais, porque eu frequentava a igreja, às vezes eu levava amigos meus, e a mensagem que era passada não era a mensagem de arrependimento, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Eram outras mensagens, no qual eu não anulo, que eu acho válido também. Só que sabe quando você leva uma pessoa, você já viveu essa experiência? Você leva uma pessoa e fala, mano, vamos pra igreja, você insiste aí, em determinado ponto a pessoa decide ir. Aí, sabe quando você fica na torcida, fala assim, mano, eu quero que essa pessoa tenha uma experiência top. E aí, só que o pastor só manda bala na prosperidade. Eita, nós! Não, mano, foi um culto que eu fui, não vou revelar o nome da igreja, né, porque eu acho indelicado, né, eu acho universalmente indelicado. Não há necessidade. Falar. Sim. Não, eu acho que assim, é uma regra, assim, que eu acho que universalmente falando, não precisa. Exato. Não precisa mencionar. E aí, nesse culto que eu fui, o cara falou só de dinheiro. E o irmão do Mas você não gosta de dinheiro? Mas ali, a pessoa precisava ali receber algo muito maior do que dinheiro. Algo que tem muito mais valor do que dinheiro. E eu ali na torcida, falando, Espírito Santo, fala, usa o teu filho que está com a voz. Porque na época eu não tinha posicionamento, eu não falava, não abria minha boca. E aí, ele falou só de dinheiro. E aí na hora ele falou assim, agora vamos abrir a Bíblia, depois de 1 hora de culto. Eu falei, glória, Pai, nossa, agora vai vir o manto. Agora vai. Ele abriu em Romanos, ele fala assim, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Nossa. Aí não dá. É complicado. E você falou algo muito interessante. Deixa eu te perguntar. Você falou assim que você estava com muita sede, né? Muita vontade, E o que fez você ter essa vontade? Boa, mano, boa pergunta. Aí eu saio do pico, assim, de risada, de humor que a gente tá, para um estado muito profundo, onde eu tinha tudo que na época eu queria ter. Sabe, o dinheiro, eu tinha mais dinheiro do que eu precisava, eu tinha uma posição top, tinha clientes legais, estava com equipamento, eu estava feliz com tudo que eu queria, dava vontade de comprar um livro, comprava e tal. Financeiramente não tinha que reclamar. Estável, tranquilo. Estava estável, estava satisfeito nesse ponto. Só que por algum motivo, que sinceramente eu não sei explicar o porquê, começou a me chamar a atenção um vazio. Os meus sentimentos ecoavam, porque dentro de mim existia uma caverna vazia, sem preenchimento. E aí o meu questionamento era de buscar descobrir qual era o tamanho desse vazio e do que se tratava ele. Ao ponto que eu comecei a perceber que eu comecei a encher com outras coisas. Então, preenchi com todas as coisas que a maioria das pessoas busca preencher aquele vazio da alma. E eu descobri o tamanho desse vazio. É um tamanho que, se fosse um volume, se fosse um volume geométrico, seria um tamanho que é o tamanho da eternidade. Uau. E aí eu percebi. Vazio. É um vazio grande. E eu peguei que só daria para preencher com aquilo que é eterno. Porque as únicas coisas que esse vazio se preenchia é quando eventualmente a minha mãe chegava e começava a falar de Deus, ou meu irmão mais velho falava algum versículo da Bíblia, aquilo começava a mexer aqui dentro assim. Sabe, como se você estivesse varrendo um lugar que ficou vazio por muito tempo e tem muita teia de aranha, e começou a mexer aqui dentro. Quando começou com essa busca, mexendo, isso começou, aí gerou um incômodo, que eu chamo de incômodo propulsor, que é quando existe um incômodo, uma insatisfação, mas ela vai te levar para cima. E eu comecei a perceber isso, então eu permiti. O que acontece? A maioria das pessoas, quando se sentem incômodos, elas não permitem, elas buscam anular, e aí você não cresce, você fica travado. Você fica com uma energia sobrecarregada que te impede de avançar. Naquele ponto não, eu tive consciência. Graças a Deus sempre tive muitos mentores, e esses meus mentores, eles faziam perguntas, em cima da minha resposta
eu nunca segurei algo que eu senti vontade de falar. Então eu sempre falava, olha, eu tô com vazio, não sei o que é e tal. Então, aconteceu que um dia eu mexendo no notebook e aí um cliente meu me ligou e aí esse cliente falou sobre o serviço, um assunto cotidiano que me incomodou tanto. Parecia que eu tava na Mageton, cara. Sabe quando, tipo assim, você tá num dia comum, aí do nada, tipo, uma pessoa fala assim, viu, aqui tá seu refri. Aí você fala assim, meu refri? Sabe, tipo, parece que tudo fica muito intenso. Uhum. Aí ele ligou, aí quando eu atendi, aí ele falou um assunto tão comum, mas eu não aguentava, não suportava mais ouvir a voz dele, queria desligar e sair correndo. Aí eu desliguei e tal, coloquei. Aí no WhatsApp Web que estava no notebook, apareceu uma mensagem na época era uma parceira de negócio que a gente dava consultoria, uma corretora de imóveis. Aí ela mandou mensagem na mesma hora, bum, meu cérebro começou a vir aquela dúvida, eu falei, por que eu estou fazendo isso? E aí eu toquei o notebook no chão, taquei o celular na parede, assim, tá! Sabe que eu tinha um Samsung S10, aí fui no banheiro, meu pai sempre teve maquininha, aí abri e tal, raspei meu cabelo da zero, e nunca tinha raspado o cabelo. Isso aí foi tipo uma fração de uns 3 minutos, mano. Foi 3 minutos. Revoltado. De dentro pra fora. E eu tava com a revolta, não das coisas que eu tinha, mas daquilo que eu não tinha ainda. Você não sabia o que era. Porque eu tanto tempo na igreja e não tinha ainda. Aí, quando eu saí tudo isso, minha mãe brava, cara. Minha mãe começou a bater na porta e tal. O que aconteceu? Não sei o quê, porque eu vi o celular quebrado no chão. Aí eu saí e até tive uma intriga com elas e falei que não queria falar com ninguém. E eu saí na cidade onde minha mãe mora, inclusive até hoje, chama Pedreira. A cidade tem muitos montes. E naquele mesmo dia eu fui no monte. Quando eu fiquei muito cansado, com muito frio, eu voltei, tomei banho, troquei de roupa, fui pro monte de novo. E eu fiquei assim 6 meses, só na casa da minha mãe, sem conversar com ninguém, sem WhatsApp. Imagina, isso faz 2 anos, sem WhatsApp, Facebook, sem falar com o cliente. Morreu. Morri. O que aconteceu com o Vinícius? Até alguns amigos pessoais, assim, por exemplo, o Renan, que é um grande amigo meu, ele foi lá na casa da minha mãe e achou que eu tinha morrido de fato. Eu vi nisso, sem WhatsApp. E aí naquela busca lá eu tive algumas experiências que o meu desejo do coração é que eu volte a ter a mesma experiência. Sabe? Tipo, que algum dia eu quebre mais coisas. Mas ele vai dar muito mais. Boa. Ele nunca repete a mesma, sempre ele dá muito mais. Então, tipo assim, hoje a gente adquiriu um MacBook, né? Top. Na época, o notebook que eu joguei no chão é um Lenovo. Se for necessário, hoje a gente joga um MacBook. Porque você sabe que tem algo a mais para você acessar e buscar. Algo a mais. Por falar nisso, chegou as nossas pizzas! Eita agora! Ó, aqui parece pizza a caixa. Só que aquele é mais top. Esse aqui eu me alimento melhor. Esse é mais top? Eu me alimento melhor aqui. Não, dá pra mim. Eu tô com uma fome. Come aí, ó, morde aí. Eu vou comer aqui. Agora sim. Nós já falamos que vocês estavam em jejum e quebrou o jejum. Isso. Aí o Brunão, ele não falou agora, ele guardou pra falar depois. Ele vai revelar. Agora você tá mesmo. Bruno, ele vai revelar qual é Qual é, mano? a punição do jejum. É a questão de punição. Existe uma punição Pra quem quebra o jejum. Os dois aqui, pra quem quebra o jejum. O Bruno vai revelar, porque na Bíblia, você já viu alguma vez? Punição de jejum? É, a punição de jejum. Nunca viu? Em primeira mão. Em primeira Tem mão. punição. Punição. E não é religiosidade, é punição. Em primeira Deus mão. vai punir, porque vocês estão em jejum, vai comer pizza. Vou colocar aqui quando. É. Calma, Vocês saíram calma. daqui. Segura a curiosidade, porque o Bruno vai revelar. Isso aí, acompanha até o final, né? Eu negaria. Você negaria. Ah, não, Agora, a senhora é essa, claro. Negaria. Quebrou. Meu Deus, velho. Qual vai Isso aqui vai Você voar. vai pagar como? Sem comer. Não, mas. Eu nunca vi um plástico tão forte assim. A marca do plástico aqui, vamos ver qual que é a marca do plástico. Plástico forte. Do jeito. Mas Você isso é sabia a prova, fonte, né? Tá mostrando. É marca Jade. É uma prova. Mas Marca Jade. Isso é final. É porque é forte. Não é saudável não. Viu? Tá patrocinando? Vou ter que colocar assim, ó. Ah, é isso. Não dá patrocinando. Gente, não tem guardanapo. Rapaz. Será que não É vai a levar? Guardanapo. Guardanapo Um é a desse mão. aqui, ó. Um esse aqui, papai. Guardanapo é a Já mão. era, né?
Receba o guardanapo. Olha, ó. Você jogou o guardanapo no chão. Eita, pô. Não, mas só esse lado aqui tá bom. Eu conheço esse lado, esse aqui tá bom. Vai Tem ter que que tá. cortar Vai fazer a oração no Com podcast? certeza. Vamos então. Vocês já quebraram o jejum. Agora vocês não querem orar ainda? Aí não dá. Não, aí tem duas punições. Multiplicar aqui, ó. Pega o aprendizado aí, o diamante, igual o Mano Brito fala. Se eu tô com do diamante? Pega o Ah, até diamante. sobrou. Multiplicação está na divisão. Até sobrou. Pô, até sobrou, porque multiplicação. Multiplicação. Deixa Será pro que Alex. na multiplicação dos Hein, Bruno? 5 Deixa pro pães e Alex. 2 peixes, ele pediu pra cada um. E se ele tivesse pedido assim, vai cada um de vocês buscar? Talvez cada um poderia trazer ainda mais pessoas e alimentar muito mais. Ainda mais. E aí é interessante que a gente isso é poderoso essa passagem, porque a gente multiplica o que a gente tem na mão. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele não fez tipo Não- outro não foi prato do de nada. comida, né? E outro passo Mas, por mais que interessante. poderia fazer, Jesus Cristo ali, fazia do nada. Mas ele quis trazer o ensino ali. E você multiplica o que tem na sua E mão. você só multiplica depois de agradecer. Primeiro ele rendeu graças, depois foi multiplicado. Porque a gente só agradece por o quê? Aquilo que a gente tem. Boa. A gente não agradece aquilo que a gente não tem. Boa. E tem casos que a gente tem coisa que a gente pede. E Ô quando pai, a gente tem muito coisa que não obrigado pede? pela minha BMW, Senhor. Muito obrigado pelo mano. meu iPhone 13, Isso é real. essas coisas materiais. Mas eu te agradeço já por essas coisas, né? Seguindo essa primícia. Com certeza, cara. Sabe uma coisa poderosa? É isso que ele está falando, que é quando você utiliza a tua voz para decretar aquilo que É você isso. deseja, que acontece um processo maluco, absurdo, porque você pensa numa coisa que você quer ter, mas hoje é quase que impossível. Sabe uma coisa tipo assim, eu quero comprar um iate nessa Deus falando que vai ser semana. uma Quando BMW, você fala, agora. eu vou comprar o iate, parece que quando meu ouvido escuta a minha voz, mano, dá um bug mental. Não é bem. Forte. Manja? Depois eu vou falar sobre isso aí, lá das vozes. E assim, é Tem poderoso algo, tem isso. algo quando a gente- profundo nisso que eu vou compartilhar com Vou vocês. agradecer esse mistério aqui. Compartilhar Nossa, profundo pra vocês. Agradecer. Então, gente, nós estamos queria falando agradecer. do desengrejado Agradece. e Serve de- desviado, mas Serve como de- nós falamos, falar. né, e você que acompanha a gente, nosso podcast não tem protocolo, muito menos doutrina. Então, assim, Não, eu confesso que no início eu fiquei meio perdido. é claro, No até início dois, já se é. quiser. Meio acanhado, né? No Tem que ser início eu cada fiquei meio vez. perdido. Aí. Mas agora já tô Obrigado, hein, ô cara. Benção. Não, fica tranquilo que é a primeira de Tô chamando, muitos. tô chamando ele de benção. Esqueceu o nome. Não, chamou de benção, esqueceu. Assembleia. Cuidado com o Benção. cabo. É igual, Benção mano, já é o é igual na nível. academia. É igual na academia, você chega, o personal chega em você, o Por que você instrutor... pegou tudo Ô, desse? monstro! Não perguntou assim se queria daquele, meu irmão? Porque depois vai ver, tem mais aquele. Ah, entendi. Porque essa aqui é a primeira comer de porção. Mas a gente já deixou preparada a Depois porção tem um vinho dobrada. melhor, cara. Olha aí, ó. Tá preparada a porção dobrada. Ó, depois tem um vinho Viu? melhor. A gente tem que fazer perguntas, jovem. Viu? Ó, Johnny. como eu sei que todo mundo gosta de orar, vamos fazer Joaquim Pô, ou 2 ou 1. Quem ganhar, ora. Porque eu sei que todo mundo gosta de orar. Né? Já- Pode ser? Gosto de orar. Joguem pô? Não, tem que ser 2 ou 1, né? Se for Joaquim Pô, Quem já- vai orar aí? Que eu tô esperando só você terminar. Vai, de bora. Você ora? Você vai- Não é Joaquim Pô? Não, eu quero é 2 ou 1. Tem que fazer 2 ou 1. Aí quem ficar. Quem Então Vai 3, sair. 2 ou 3. Não, 2 ou 1. Não, é 2 ou 1. Vai. 2 ou 1, porque 1 com 2 dá 3. E Vamos 3 é a tríade, né? O Pai, É. o Filho e o Espírito. Espírito Santo. 2 ou 1? Tríade não. Dois ou- Tríade é coisa de... Aí, ó. Aí, Já estava escrito. Isso, mano, tá fala a oração de escrito. Jesus Cristo. Eu dou graças. E eu ia pedir, eu ia falar, falei, vamos orar logo. então, Oração tá de vendo? Jesus Cristo. Dou graças, Pai. Amém. Já era. Amém. Senhor, obrigado por esse momento maravilhoso. Eu sei que o Senhor tem um propósito Glória a Deus. em tudo aqui conosco, Pai. Certeza. Obrigado pela vida do Vinícius, obrigado pela vida do Marcos, do Bruno, do Jairo. Todos os nossos irmãos aqui que são nossos parceiros. Glória a Nós te Deus. agradecemos por esse momento maravilhoso, por esse alimento, essa pizza gostosa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos entrar no assunto lá? Agora ou não? Eita, Eu queria comentar algo com ele. Ah, então manda Rapidinho. lá, Manda fazer lá. jejum? Faz jejum? Não, agora que ele Para esse mandou. negócio de jejum de penitência aí. Não, isso aí vai ficar pro final. Só quem ficar no final vai saber. No final daria a Cê- resposta. Não, agora é vocês de vão Marcos. saber depois no final. Depois vocês vão ver a gravação e vocês vão saber. Não, mas tem que ter 2 que não comam.
Pra fazer pergunta e interagir. É, pra poder seguir o podcast. Entendeu? Te fazer a pergunta. Ah, então vou esperar comigo. dar continuidade ao que eu agora tava é pra falando. você. Esse negócio de benção, que eu Fazer esqueci a o nome, ele minha falou, né? pergunta? É igual na academia, o instrutor chega em você e fala, ô monstro, aí você fica todo pá, né? Tá me chamando de monstro. Mas se na real ele não sabe o seu nome. Então, você falou de benção, eu lembrei, cara. Linkei a história. O grande, jovem, O grande. o amado. Mas aí, o que O vocês grande, viram? é ruim porque Então, se associa, né? Ele estava contando aqui o caso dele, quando ele estava numa igreja, que aqui a gente não quer ficar falando do nome e tal, Aham. questão de ética, né? Uma igreja, Universalmente embora era conhecida. grande, Universalmente bem universal assim, o tamanho dela. Conhecido. Tal, mas, enfim, ele Bem estava próspero. dando umas explicando, né? O desejo dele, a vontade e tudo mais, e como ele começou a buscar cada vez mais a presença do Senhor. E aí ele depois vai continuar, terminando aí sobre se realmente existe, de fato. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse caso que você está contando aí. Hoje, se você estiver num evento, né, vocês estão trabalhando aí e tudo mais, e dois irmãos lá daquela igreja tá vendo você nesse evento, que é um evento atípico, não tem nada a ver com igreja e tudo mais e tal. Certo, secular. Será que eles não vão estar pensando que você está desviado? Boa pergunta. O termo desviado, acho que cabe todas aquelas pessoas que se desalienaram de uma linha padronizada, religiosa. Então, existe digamos assim, um clube, tanto que uma vez perguntaram pra você, o que é religião? Eu falei, pra mim é um clube. É um clube onde as pessoas participam dali, né? E se interagem confraria, entre né? elas. Uma espécie de confraria. Cara, eu vou mandar isso aqui. Manda aí. Agora é proteína. Né? Coloca aquele color bars assim, ó, tampando a tela assim. Mas o meu aqui já colocou várias Hoje vezes. pode. Mas seria gostoso, né? Porque pensar, sem fugir tanto da pergunta, de que você é um cara que passa a linha da saúde física com liberdade. Com liberdade. Assim como, né? Deus ele se agrada quando nós nos apoiamos dele, nós dependemos dele, quando nós adoramos a ele, só que nos torna livres para adorar ele da forma que a gente se sente melhor. Né? Com certeza. E você é de boa, não sente nenhum peso, assim, tipo, vamos, um amigo seu, vamos uma festa, em algum outro lugar e tal, e Peso algum. amigão seu, tranquilo. Peso algum. Na realidade, é um prazer poder ser luz. Né? Como já disse, só dá luz quem tem luz. Você só pode dar o que você tem. É isso aí. Quando eu sou luz, ou seja, quando eu tenho a luz, porque é engraçado que você percebe que nos primeiros versículos da Bíblia, lá em Gênesis, fala assim, ele disse, haja, o que está Haja luz. acontecendo, gente? O que foi? A pista tá com muita unção aí? Eita, claro. O som do riso, você já ouviu falar do som do riso? Eu dei uma olhada viu? pro Marcos, mas olhando pra mim. Você acredita? Real isso aí, existe, viu? Você acredita? Assim, ó. Essa eu tenho, essa aí. Eu vou contar uma experiência. Unção do riso. Essa Eu eu vou contar tenho. uma experiência real mesmo. Mas chora depois do riso ou não? Assim, ó, eu vou contar Chora uma experiência pelo real. choro. Riso, Eu não acreditava. Até ver uma pessoa. A pessoa ria, mano. Assim, a experiência foi comigo, né? Eu tive um direcionamento pelo Espírito Santo e eu cheguei para falar algo para a pessoa. E a gente ficou um bom tempo ali, Deus me usando e falando várias coisas profundas para a pessoa. E assim, ela foi tomada pelo riso, cara. Mas assim, você acreditou? não é assim, bagunçado. Nossa, a pessoa ri. Aquelas gargalhadas, igual você vai num circo, você vai num stand-up. Não. Ela ria da doçura do Espírito. Assim, sabe? Com ordem e decência, igual o Paulo fala. Então, assim, se me perguntar se eu acredito, cara, assim, eu vivi essa experiência. Eu acredito, só que assim, ao mesmo tempo, quando você rotula, você também acaba caindo de uma certa forma um pouquinho na religiosidade. Certo. Unção do riso. É unção do riso que chama, exato. De fato, eu sei. É real. Eu te fiz Ó, pergunta. aquele livro ali, Poder Latente da Alma, ele fala sobre Sabe isso. por que eu te fiz Unção essa do riso. pergunta? Porque de fato eu acredito nisso também. Eu já tive essa experiência. Eu também não já. consegue Eu parar. não fiquei horas rindo, nem meia hora rindo, já mas tive fiquei também. uns Só que a 5 minutos pessoa dando quer risada. rotular, entendeu? E aí Igual você esses acaba mano caindo aqui, na religiosidade. A unção do riso chegou aqui. Você vai começar a dar nome, agora o Espírito Santo colocou isso, agora a unção dele é única. Aí você vai. Mas pode falar dentro dessa linha? Ah, não, Sim, peguei isso é a isso extensão de agora. Adão. Isso é a extensão de Adão. Adão ria bastante.
Ele falou aí que foi Adão? Não, mas por que nesse ponto onde a religião dá nome às coisas é uma extensão de Adão? Porque Deus deu para Adão a responsabilidade de dar nome a todas as coisas. Uau. Então, quando eu encontro algo que eu não sei o nome e eu determino uma autoridade sobre a minha vida que eu posso dar nome, eu, na verdade, acesso àquela mesma autoridade que Deus deu para Adão, de criar as coisas e de dar nome àquilo que já foi criado. Mas não pode se tornar uma certa religiosidade também? Ah, Eu não vou dizer que você tem que achar. Religião não tem dá base, nome? não tem base bíblica e tal, né? Eu não quero entrar nesse viés, tem que achar ali na palavra. Porque não acaba tipo. Porque tem a unção do colete não, do paletó. Usando paletó, tem. Vamos para o tom. Tá entendendo? Então. Não, mas aí, peraí. Eu vi o do sopro. Vamos focar nisso daí. O sopro eu já vi. do sopro. Mas você fala de paletó, deixa eu Não, ver. não sou quando o irmão veio, saiu correndo. Mentiu fora. Ainda mais nos Dá dias de cuspida, hoje. né? Dá uma cuspida. Ainda mais nos dias de hoje. Mas sim, paletó, Que é mano, vamos lá. só dente acrílico e sangue de O que acontece? Povo. A gente, De vê fora, na, não. a gente vê na palavra que Pega isso aqui, a ó. sombra de Pedro, o povo ia atrás, porque acreditava que curava. O lenço de Paulo, cara. A Então, capa assim, de Elias. Capa de Elias. Como é que é, Léo? Então assim, mas assim, não é o objeto, É isso. Mas É as a- pessoas hoje têm é o essa men- espírito. Mas as pessoas estão com essa mentalidade que não é o paletó. Então, isso E tem é que o ser irmão que justificado. tá É a pessoa que possui o espírito que é dono do paletó, que é dono do objeto. Você entende? Então a pessoa acredita, mano, o espírito que habita em Paulo, ou habita naquele irmãozinho ali, ele é capaz de operar se eu tocar pelo menos no paletó dele. Vamos dar um exemplo aqui agora. Se eu tocar nas vestes de Cristo, pelo menos na pontinha da roupa dele, eu vou ser curada. Meu fluxo de sangue. Então, a unção está na roupa? Não. Está na pessoa que possui a roupa. Na pessoa que possui o paletó. Na pessoa que possui sei lá o quê. Você entende? Essa é a parada. Eu ainda acredito que é uma religiosidade Apesar... na cabeça vamos das mais profundo, pessoas. então. Objeto. Objeto. Deus, ele usa um cajado, cara. Dois, na verdade. Dois. E é profundo, porque um é diferente do outro. O cajado de Arão era diferente do cajado de Moisés e cada um operava maravilhas diferentes. Isso é doideira, mano. É profundo isso. E era um objeto, canalizado o Espírito de Deus ali, o poder dele. Entende? Mano, os caras estão no som do... Eles não são do livro. Não precisa acontecer não, velho. Não, compartilha com nós aí essa unção. Vamos compartilhar a minha visão agora, Brito? Referente ao assunto. Desviado, desigrejado. Você acredita que existe mesmo esse termo, de fato ou não? Eu Qual é a sua acredito visão? que existe o desviado, o desigrejado não. Explica pra mim, por que o desviado sim? Então, desviado, fugindo da visão religiosa, né? É aquele que tem um desvio no percurso, na rota, né? Por exemplo. Aí agora a gente vai começar a aprofundar agora. Né? Boa. Por exemplo. Por exemplo, ele está caminhando para um objetivo e de repente ele enxerga que aquilo é o que ele não quer, que ele não queria, e ele sai. Em alguns casos a pessoa não queria sair, né? Alguns casos o quê? A pessoa não queria sair. Então, é que a pessoa foi influenciada por uma visão religiosa, né? Por isso que ela saiu. Só que quando ela sai da igreja, ela acha que ela está saindo de Cristo, né? Tem essa também, não é a mesma coisa. A religião, ela traz essa visão, esse viés pro O desviado, né? o desviado que eu acredito, não é o desviado que a pessoa que sai de dentro da instituição religiosa. Desde a instituição religiosa. É preciso separar isso. Isso, o desviado que eu acredito é aquele que decide não ter mais Jesus Cristo em seu coração. A pessoa decide servir a Satanás. Eu já vi depoimentos assim, histórias assim. Que ela servia a Cristo antes Sim, e a não quero mais pessoa- Cristo, eu quero pessoas Satanás que- agora. A terça parte do céu, né? Forte, forte isso aí. Entendeu? Tem É o esse- time dos Então, desviados. então ela, Então tendo tá o pensando- agir do Espírito Santo dentro dela, ela pode deixar e seguir a Satanás. Eu não acredito que o Espírito permanece. Na Então minha ela deixa visão. de ser filho, ó. Não, Não deixa. não, calma lá. Então ela pode o ser salva. Espírito, calma lá, senão vocês vão Uma de cada vez. Uma de cada vez. Quando uma pessoa decide tirar Jesus Cristo do coração dela, Mano, assim, eu vou toda a mandar vontade nessa aqui. dela, eu acredito Vai que pra ali,
O Senhor, ele é recíproco. Se você quiser se aproximar dele, ele vai se aproximar de ti. Mas se você quiser se afastar, ele vai permitir você. Isso que revela o maior amor de Cristo. De Amor. Deus, entendeu? Esse é o livre-arbítrio que a gente tá Aí falando. eu a estendo liberdade. a pergunta. Satanás é amado? Satanás, se ele quisesse, ele seria amado. Mas ele não quer ser amado. Entendeu? Por isso que ele não é amado. Entendeu? Ele não quer. Então, mas existe Mas se ele diferença quisesse, em ele ele querer poderia. e ele ser amado. Então a pergunta é se ele é. Ele é perdoado, ele não quer ser perdoado. Entendeu? Se ele quisesse ser perdoado, eu acredito que o Senhor perdoaria, mas ele não Posso quer. passar uma linha aqui assim? Não é Mas uma, só pra eu finalizar esse ponto. Faltou- Só pra finalizar esse ponto, senão vai ficar muito. uma atrás da outra, né? A visão que eu passei. Então, pra finalizar aqui a questão do desviado, é aquela pessoa que decide fugir da rota, ela não quer mais saber de Deus, não quer mais saber do Espírito Santo, e eu acredito que o Espírito Santo sai dela. Essa é a minha visão. Quando ela decide isso, entendeu? Não é quando ela peca, quando ela é. Não é quando ela peca e quando ela é, mas quando ela decide, eu não quero mais isso. Não quero. Quando ela deixa de acreditar. Por isso que Jesus falou que o único pecado que não pode ser perdoado é qual? Contra o espírito. Blasfêmia contra o Espírito. Por quê? Já blasfemou contra Deus, Pai, beleza. Aí blasfema contra o Filho, beleza. Agora blasfemar contra o Espírito não tem como mais. Contra a mãe? Entendeu? Você blasfemou ali contra Ficou o no Espírito. assunto É a aí, pessoa pode. que decide. E a gente vê Ela isso que no terreno, decide. né? Aí esse é o desviado, Brito. Na minha Se eu- visão. E Esse é o o desviado. desigrejado? O desigrejado pra mim não existe. Não existe. Não existe, né? Por quê? Ou você é ou você não é igreja. Ah, Não existe uau. essa opção de desigrejado. Esse Se termo aí, deixar de ser igreja, vira fantasminha, né? Camarada Gasparzinho. como a gente falou, É uma penada. a igreja, pegada. a igreja é o corpo de Cristo. A partir do momento que você corta um membro e você tira, ele apodrece. Então não existe. Ou você é parte do corpo ou você não é parte do corpo. Essa é a minha visão. Se ele não habita em templos feitos por mãos de homens, a gente entende que a igreja é uma pessoa. Né? Ele habita nas almas. Igreja é um corpo Exato. Assim como recheado de pessoas. a igreja que é mencionada na Bíblia, está lá em Apocalipse, são 7. Aí, para cada uma delas é um nível de comportamento, um nível de punição e existe uma honra Um nível de honra. Honraria, né? para aqueles que cumprirem com lealdade o caminho e não se desviarem. Né? Agora, Não se desviar. Aí entra na linha que ele falou. Minha linha. né? Então, quando eu Desviar deixo, a rota. quando eu deixo. Mas aí eu tenho um ponto que você falou. Essa rota é uma rota que você desenhou ou é uma É, rota que boa. você entrou numa caixa onde as Boa. pessoas Boa. organizam? Ou uma rota. É. É legal essa visão. Muito boa. Você desviou do seu caminho ou do caminho de outra pessoa? Isso não é a rota que o sistema determina você seguir. Se for assim, é bom ter desviado. Aí cai naquilo que nós Claro que estávamos é. conversando antes. Por isso tem situações, tem propósito, que você não vai ficar usando esse propósito, esse futuro, amanhã que pode acontecer, porque Deus, ele já sabe. Mas tem situações que Deus, é só ele que tem o controle, ele sabe. Ó, vamos Então, essa rota, esse desvio, é a mentalidade religiosa que coloca, as pessoas que colocam. E você não pode sair. Porque assim, vamos pegar um exemplo aqui. Tô na igreja, né? Tô na igreja, tal, instituição, tijolo e tudo mais e tal. Tijolo. E aí, sem querer, fui lá, acabei tomando um gole de vinho. O irmão viu, tirou foto e enviou com um copo de vinho. Tirou foto. Aliás, não, eu tirei um exemplo. Não, mas acontece ser irmão tirar foto. É o irmão cagueta. Principalmente se ele tiver um cargo, né, Já excelente na pecou porque é igreja. fofoqueiro. Diácono. Pois é, mano. já errou Não é aí. engraçado que ele quer apontar um suposto erro seu, sendo que ele também tá errando. Mas você sabe que dentro. Você sabe que. Mas voltando ao que tá falando. Aí na visão dele, É a eu tô vizinha. desviado. É. Tô Ó, desviado. sai Mas desviado. o ato dele fofocar não é desviado. Se seguir essa linha que o Vinícius iniciou, eu vou falar um dos nomes dos maiores desviados que já existiu. Sabe quem? Martinho Lutero. É. Se seguir essa linha aí, Desviar do que sistema, né? a gente quer seguir o caminho das pessoas, Martinho Lutero foi o maior desviado. Eu que me existiu. considero um E, dissidente. e hoje ele é considerado mesmo o maior rebelde da igreja que Sim. dividiu tudo mais. Sim. E nós só estamos aqui falando desse assunto por conta dessa pessoa. Foi um cara que, se não fosse ele, seria outro, tenho certeza, que Deus Sim. levantaria. Só que por conta dele, teve essa
ajudem aí, Não, ele falou essa ferramenta. Disrupção. né? É uma ferramenta, né? Nas mãos do Senhor para acontecer essa disrupção, essa visão religiosa. Senão a gente estaria, quem sabe, estaria até hoje pagando para os mortos. Pra gente salvar o pessoal que tá lá no purgatório, né? Purgatório. E Mas você? é isso. Não, você que é católico, Mano, assim, não tenho nada contra, né? Tô deixando claro. Nós chamamos também. É isso aí. Da mesma forma que ama o evangélico, ama o espírita, Espírita. ama o candomblé lá. Que nem, você falou uma coisa interessante, você falou assim, ama evangélico. Você não é evangélico então? Não. Você não é Não sou cristão. evangélico. Então, eu tenho Cristo como. O que foi? Eu tenho Cristo como centro da minha vida. Entende? Como centro da minha vida. E assim, a gente precisa separar essa dicotomia de que. Essa caixa de que Cristo é a religião. Cristo não é religião, é o cara que mais combatia a religião. Só que para o religioso ele é muito difícil de achar que para ele ser salvo, ele não precisa fazer nada, a não ser acreditar de todo o coração em Cristo. Ele pensa que ele tem que fazer as obras, pensa que tem que fazer regras, tem que seguir regras, liturgias, tradições. Ele tem que fazer algo para poder validar a salvação dele. Se ele não fazer algo, ele vai estar desviado. É o que ele acredita, né? É o que ele acredita. Agora, nós estamos entendendo que Deus é o nosso Criador e nós acreditamos nele. Agora, tem pessoas que acreditam que não foi Deus que o criou, mas eles acreditam naquilo que elas acham que foi a fonte da criação. Então, eles são religiosos também. São religiosos. Também. São religiosos, boa. Porque a galera pensa que o religioso é só o evangélico. Né? Não. Boa. Eu tive É uma um pensamento conversa. filosófico, né? É na linha da bomba do nome do próximo título do podcast. Só existe ateu porque Deus existe. Então assim, o cara que tem outro tipo de religião fora do evangélico, ele é um religioso. Assim, o que define a religião? É você colocar qualquer intermediário que chegue a Deus. Perfeito. Qualquer regra, qualquer Ou pedágio. até o Criador. Ou do Vamos Criador. falar, boa. porque se a gente fechar a linha de raciocínio a Deus, a gente deixa de ter Ou de um culpa- Criador, uma força maior que você acredite. Tudo que tenha um intermediário, né, um passaporte para poder chegar a essa força maior sua, a esse Criador seu, é uma religião. Porque o acesso era direto. Muito bom. Perfeito. Eu conversei há 2 semanas atrás com um rapaz que é satanista. Ele passou uma linha de raciocínio que é tão curioso que os argumentos têm embasamento. Sim. Quase te convenceu. Boa pergunta. Pergunta. Quase te convenceu. Quase chegou lá em casa pregando, né, Marcos? Pregando a religião oposta. Eu passei a história, contei a história, né? E existe essa religião também, satanismo. Sim. E é uma religião. Capeta. É uma religião. Agora, qual que é a linha de raciocínio que ele A passou? não ser que ele não tenha, ele tenha acesso direto ao capeta, aí não é religião. Né? Ser intermediário Achar é o que é o criador capeta. dele. Aí não é religião. Não, eles não acham que é o que Satanás é Ele o serve ao criador. capeta. Mas ele é qual termo que O usa? centro da vida dele é o capeta. É Satanás. Não tem termo. É. É um estilo de vida. O estilo de vida dele é seguir o capeta. É isso. Ele sabe que Deus existe, Pra Jesus entender existe, religião, certo? que Deus é o criador, só que ele opta por seguir nessa linha. Você sabe que tem um capeta. Pra gente seguir a Mas linha aí- do desviado, eu acharia legal Não. saber a opinião de Olha. todos. Ô, mano, eu vou querer isso aqui. Você quer mais? Alguém vai querer mais um pedaço? A gente racha aí, mano. Racha aí. Racha esse mistério aí, que nem o véu César. Racha o mistério aí. Acho que racharia assim, né? Porque Aí, pega. tá. Eita, Jeová tremendo. Eita glória. Aí, ó. Assim vai dar certo. Assim deu certo. Vamos lá, a gente orou, tá orado. Tá orado, tá orado. Tá orado. Entendeu? É que então nem lá, quem é a mãe, você não sabe quem é a mãe? Divide no Então meio. pode cortar no Pegar meio. esse Não entendi. essa azeitona. Só pra saber a linha de todos vocês sobre a questão do desviado, só pra ver. Já passei a minha, do Vinícius eu entendi também. Fora do Jairo, do Brito, do E você, Marco? Bruno. Do desviado? Se existe ou não? Até a 10. Ai, cara, não. A unção do riso. A unção do riso. Não, e se eu começar o riso, meu Deus. Sai de baixo, parece um trator. Fala aí pra gente qual a sua visão. Você acredita que realmente que exista desviado e desengrejado? O termo que é muito utilizado hoje, principalmente desengrejado. Ah, muito importante também, para deixar bem claro pra gente
poder entender bem. Porque assim, com esse advento da internet, da tecnologia, né? Principalmente a internet, antigamente para você ouvir a mensagem, né? Seja de um padre, de um pastor, e qualquer que seja a religião, mas principalmente, né, a cristã, né, conhecida, né? Católica, evangélica, cristã universal falando. As pessoas precisavam ir no templo, ir no local. E hoje não, hoje na palma da sua mão você pode assistir uma missa, um culto. Sim. E acabou. Um Mais ainda. ritual no terreiro? Exato. Eu faço isso? Mais ainda por causa Não do. teve, mas... Existe o ritual no terreiro online? Foi na hora errada, né? Não é errado. Eu, se for na palma da mão, eu às vezes quero sentir esse acesso, eu começo a olhar pra minha mão assim e começo a enxergar grandes coisas. Fala como você faz com a sua mãe. Ah, isso eu ensinei pra minha mãe também. Mas conclui a linha, só depois eu falo. Tá. E então assim, hoje as pessoas elas têm, usar até a palavra que o Vinícius falou aqui, as pessoas têm acesso mais direto, né? Na palma da mão ali, ela está assistindo um culto e tudo mais, e vários cultos, vários ensinos, várias linhas de pensamento, entendeu? E ela pode ser tocada, impactada e tudo mais. Eu acredito que devido a isso daí também, né, para você depois dar a sua visão, ajudou mais as pessoas saírem da igreja, quando eu falo igreja aqui, tem, né? Então, assim, isso ajudou mais. Aconteceu uma coisa nessa daí que foi o motivo do rio. É porque ele deixou aqui, ele tirou tudo e deixou isso aqui, eu falei. Pode comer, pode comer. Não, mas você não comeu? Comi, pô. É que isso aí eu ia comer aos pouquinhos, né? Porque nunca. Né? Quebrou tudo. Você vai comer? Mas pode comer, pô. Não, deixa Não, você aí. quer, come. Não vou negar comida, pode Você comer. quer come? Não, você quer, come. Ah, não. Aí eu quero- polêmica. Não, mas vai jogar fora. Não, ele tá falando Você vai pra comer, tirar. Ah, deixa aqui, vai jogar. É, Não, mano. você vai comer? Utiliza porque ele de, quer comer. de petisco. E ele fez uma Ah, eu porção. vou quebrar uma crença deixa aqui. aqui. Jogar comida fora não é pecado não, viu? Oi? Não. Oi? Oi? Ui! Aí, eu e o Marco aqui já Não, estamos porque já. tem gente que tem dó de jogar comida fora porque não é pecado não. Conta a história, Bruno. Mas por que Rapaz, o Senhor tem Jesus uma falou? lapada da Mas por que bexiga. o Senhor Jesus, quando ele fez a multiplicação ali, primeiro ele Daquela veio com a história do ordem, o cuidado, a Aconteceu ordem, comigo tudo isso aí mais, a lá ordem de no defesa. Habib's. Ele multiplicou e depois ele pegou e falou: ajunte cada um, ajunte os 12 cestos que sobrou ali. E ele não falou: não, pode jogar fora a comida. Mas ele também não falou, é pecado jogar fora a comida. Mas ele não falou pra Olha jogar isso aqui, fora. ó. Então, mas eu tô... Essa linha do Bruno aqui é. Olha isso aqui, ó. é top. Sobre essa da comida? Tava no hotel, junto com um mentor meu. Aí a gente pediu comida, né? Aí a gente pediu comida. Vai comer isso aí? Vou, pode deixar. Então, beleza. E essas aqui? É sim? seu. Oh, maravilha. Aí a gente pediu a janta, né? A gente não comeu todo o prato. Aí ficou pro outro dia, a gente esqueceu de colocar na geladeira. Aí no outro dia a gente foi sair assim, ó. Aí eu olhei a comida lá e falei, nossa, deixa uma comida todinha, cara. Aí o mentor falou assim, joga fora. Eu falei, você é doido? Vai jogar fora? Comida tá toda aqui, a gente vai jogar fora? Tem gente passando fome. Tem gente passando fome, precisando. É sempre esse discurso. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, essa comida tá boa aí? Eu, não. Tá estragada? Provavelmente. E você daria isso daí pra alguém? Pois é. Rapaz, É a mentalidade, né? depois daquela Se for ali... preciso eu descartar a comida, eu descarto. Mas do mesmo jeito que eu descarto, eu ainda continuo ajudando gente. Mas sabe qual que é o ponto? Sabe qual que é o ponto? Você não descartar, aí você come até o final, gulodice aí, ó. É gula. É gula, você vai comer até o Comer final demais, pra não jogar fora. Glutonaria. Glutonaria, entendeu? Mas isso é escassez também, né? Também, olha o tanto de pecado, meu Deus, joga fora É um logo. combo. Um combo. É um combo de pecado. É. Faltou o título. Fala dos viados, Marcão. Fala desviado aí, Marcão. Qual é o seu ponto de vista? Desviado, a minha visão é muito clara, eu digo, porque aconteceu muito comigo. Teve uma época que... Você foi considerado um desviado? Não, desigrejado. Desigrejado. O que acontece? Na época lá da mudança e tudo mais, eu tinha empreendimento em Campinas. Antes de vir embora, alguns meses antes eu larguei a igreja. Né? Não larguei, mas eu larguei a igreja. O templo Não tava frequentando mais, né? o templo de tijolo. Entendeu? Instituição. E todos da igreja, né, quando vem me mandar mensagem, falam assim, não, tá desviado, tá desigrejado. Só que quem era mais próximo não falava desviado, falava desigrejado. Porque mesmo em casa, eu botava minha caixa de som, louvava, colocava David Leonardo, saía ouvindo pregação altos, né, que eu sempre gostei de música alta, agora que eu parei. E morando em AP é complicado. Mas desde aquela época
teve esse comentário assim em cima de mim, sabe? Desigrejado. E quem não tinha acesso em casa era desviado. Sabe? Então talvez no quesito do Bruno, ele não teve não foi chamado disso, né? Certo. Por não ter visto esse termo, mas eu vi usando comigo, desigrejado. Eu continuo servindo a Deus, continuo adorando, só que eu não vou ao templo. Entendi. Aí roda esse papo. Né? Show. Eu vivi um negócio parecido que por muito tempo meu pai veio minha família, né, veio de origem humilde. Meu pai é pastor também. Um tempo assim a gente morou em casa de igreja, né? E Eu morei ouvindo a vida inteira. Morou também? Uau. Vou falar essa palavra, é foda morar em lugar assim, porque não tem religião aqui, né? Você religioso que se incomoda com o nosso palavrão, Sai da live. eu desejo pra sua vida que Deus transforme o seu coração. E assim, e vem um religioso, né, eu tava no corredor e não vou citar o nome da instituição, né? E eu tava de bermuda, cara. Você morava na igreja nessa época? Morava na igreja nessa época, era jovenzão, sei lá, tinha uns 17, 18 anos. E ele chegou, mano, e veio falar da minha bermuda, porque eu tava de bermuda. Porque, tipo assim, regras e costumes, né? Regras de homens, não de Deus que fez isso, porque eu nunca vi na Bíblia falando que não pode usar bermuda. Então ele veio me acusar, cara. Jesus morreu pelado. Pois é, de cueca. Só que assim, ele tava mais interessado no que eu uso, na minha roupa, do que na minha vida. Porque ele não perguntou como é que eu tava passando, se eu tava bem, mas veio pra acusar. E a gente sabe quem que é o acusador, né? Então assim, seguindo a linha religiosa, essa parte de desigrejado e desviado, pra mim, eu não concordo que isso exista. Assim, não aquela linha dele que é diferente, eu concordo com a tua linha, que o Bruno trouxe. A sua... O que é desviado, né? Mas na linha religiosa, desviado, o que eles pensam que é, né? O que a religião pensa que é um desviado, desigrejado, e eu não acredito. A igreja o corpo está em pessoas, o templo está em pessoas, né? O corpo se forma com pessoas, a igreja está com pessoas, os filhos de Deus. E assim, uma vez filho, cara, se você não renegar isso, que é o que a gente também até pincelou um pouco aqui, você não vai ser desigrejado nunca, desviado nunca, porque você permaneceu nele. Eu estou no caminho. Se você não negar, você falou aí, ó. Se não negar. Entendeu? Frisei bem isso. ponto. Assim, a palavra fala, eu sou a luz. O que é você andar na luz? Você andar na obediência dele, nos princípios dele. Isso você nunca vai desviar. E se você Porque cair, você está na luz. E se você cair, ele te levanta mais uma vez. E nessa luz você vai ter o direcionamento para ir para a esquerda, para a direita. Isso. Você mantém no caminho. E se você cair, ele levanta. Caiu, levanta. Mas Caiu, você não é contra os tempos que tem hoje. A pessoa tá lá reunindo, essa não pessoa tem nada a ver com a outra. Não, sim. Eu preciso separar e pontuar essa parte que você rotula, que você só encontra Deus e tem acesso a Deus dentro de quatro paredes. Ou por a oração do pastor, que o pastor tem que orar para você ser curado. E você não pode orar pela sua vida para você determinar a cura para sua vida. Sim, sim. Não precisa de um terceiro para poder falar na sua vida. Precisa de eu tenho que ir a um local para poder receber a bênção de Deus, senão eu não sou abençoado. Essa era a minha dúvida Aí, da infância. aí vem aquele momento que a gente vê, e muita gente fala disso, provavelmente vocês vão se identificar também, que vocês podem ter vivido isso daí há algum tempo, que você fala, mano, as coisas tá indo ruim na minha vida, faz uma semana que eu não vou na igreja, faz 2 semanas, eu preciso dar uma visita lá para poder, as coisas poder voltar a andar. Sim, já. Que isso, Jota? Você passou por isso também? Passei por isso. Não, tá acontecendo essas Acho coisas que porque quem nunca, eu tô né? distante de Deus. Mas eu vou te falar um negócio. Aí quando ia pra igreja, resolvia. Por quê? Porque a igreja era o canal de acesso. Naquele tempo. Aí quando você ia pra igreja, você conseguia acessar. Mas quando você estava na escola, em casa, você não conseguia. Porque você foi programado daquela forma. Ou na igreja, o assunto que era pautado, não era pautado na escola. Sim, aí por isso que eu digo, quando ia pra igreja, você resolvia. A igreja promove, a instituição, né, de tijolo que a gente está falando, promove o acesso ao Pai? Promove. Promove. Então, Mas temos não é dúvida. exclusivo. Não é exclusivo. É isso, mas na visão dessa pessoa, como você falou, e como eu tinha, era exclusivo só lá dentro. Exato. Sim, foi bom, viu, Brito? O que o Jairo falou complementou a minha posição em relação à resposta da pergunta que você fez, se eu acredito que existem os desigrejados e os... né?
Eu acredito que existe. Existem os desigrejados e existem os desviados na mente daqueles que titulam quem são. Forte. Isso foi forte. Aqueles que acusam, ali existe. Então, assim como Adão deu nome às coisas, as pessoas também dão nome às coisas. Segundo o entendimento dela. Segundo o entendimento Exato. dela. Ao invés delas optarem pela vida da pessoa, elas optam para saber o que ela faz de bom e o que ela faz de mal. São duas árvores. Tem a árvore da vida, quando eu escolho olhar para você como uma vida. E tem outra árvore que é do conhecimento do bem e do mal, onde eu olho para você com um olhar de julgamento e falo que você faz Seu é bom, comportamento. isso é mal. São Olha duas pra você, árvores. Aí o que me faz cair? Quando eu deixo de olhar a vida e passo a olhar o que é bom e o que é mal. É isso. Passa a olhar o comportamento da pessoa. Em vez Antes de de olhar o cisco no olho do seu irmão, tira a trava Esse aí foi o no seu melhor. olho, né? Gigantesco. Esse é a melhor passagem que você pode trazer aqui. Sim. É, exatamente. Mas eu acho interessante porque eu vejo vocês falando assim, mas minha experiência com a religião não foi ruim, cara. Ela não foi ruim. Por isso que eu acho vocês falando. Eu acho interessante vocês Não tem falando problema assim. nenhum. Tanto que a gente. Quando a gente fala assim, graças Não, ela foi ruim até o acaba ponto que eu criando entendi uma que ela nova. tá me atrapalhando. Né? É que eu digo assim, eu não passei por essas experiências chocantes que vocês passaram, entendeu? Aham. Dentro da religião. Lá dentro eu aprendi muita coisa. Isso é que só foi contei só uma parte, cara. Meu pai foi pastor pendurado na igreja, foi a vida inteira, cara. Então, Por conta de você dar tempo para Deus, né? No caso era para a instituição, você viver em prol daquilo e não para Deus, ele deixava de dar atenção para os filhos dele em casa. isso eu achei muito top, que Entende? aconteceu lá na minha família. Se eu não me Ou engano- seja, só para finalizar aqui, mano. Sim, Ele dava atenção para os de fora e não para os de dentro. top. Né? Porque estava à frente de um trabalho, à frente de uma igreja. Então, a família dele estava sendo afetada por isso. Top. E isso é forte, cara. Nos últimos 2 anos, Religião. desde quando eu tinha 6 anos, meu pai começou a pastorear, como foi citado aqui, dentro de um sistema religioso. Você é filho de pastor também? Sim, sim. Só que nos 2 últimos anos, aí meu pai abriu mão desse encargo para focar atenção na família. E se ele estiver assistindo esse podcast aí, ou ouvindo, eu tenho a dizer que foi a melhor atitude e decisão Sim. que ele tomou. Entendeu? Era um cargo. Poderia Foi um cargo. acontecer a mesma história. Então, essa Só que é assim, semelhante do ao Jairo. mesmo tempo que eu tive essa falta do meu pai, eu agradeço ele por ter me ensinado a base. Cara, e o meu maior referência espiritual, não vou te falar religiosa, é o meu pai. Eu via ele falando em línguas estranhas e eu já falei isso pra ele. E eu admirava ele falando em língua dele. Mano, eu via Deus no meu pai. A unção que ele tinha. Cara, era muito gratificante quando eu estava doente, dá até vontade de chorar. Ele vinha, mano, e pegava um óleo de unção dele e orava por mim ou por meu irmão. Sim. E a cura acontecia, mano. Então, assim, a maior referência espiritual é meu pai, mas ao mesmo tempo, por conta da religião, ele teve essa falta em casa. Entendeu? Então, assim, você vê o quanto a religião ela pode atrapalhar e governar a vida de uma pessoa, impactar famílias, impactar gerações. Sim. Legal, show de bola. É isso. Assim como você falou, eu replico também da mesma forma. Autoridade espiritual, assim. Meu pai foi boa. Autoridade espiritual, assim, meu pai é uma das maiores autoridades. Referência. Né? Referência na minha vida. Assim. Eu cito várias vezes, né? As vivências que eu já tive. A benção é grande. A benção é grande. Meu pai ele Você vai comenta falar muito isso? Sim. Só que aí foi legal e eu agradeço a Deus por ter colocado pessoas na minha vida, por ter enxergado situações emocionais que eu não enxergava. Que aqui eu posso abrir agora. Eu já era, assim como vocês, vivenciaram isso. Prego desde os meus 8 anos de idade. Então eu sigo uma linha diferente, né? O pessoal fala que não precisa ter pregador, tal. Eu entendo a visão. Só que o pregador pra mim é aquele que leva as boas novas, né? Esse pregador que eu tô falando. Esse Aqui a gente daí tá pregando. Então, nessa visão aí, todos nós aqui somos pregadores, na minha concepção, né? Seguindo essa linha. Então eu prego desde os 18 anos de idade. Só que aí teve uma situação que eu não consegui ser ajudado dentro da instituição. Que foi o quê? Eu tinha um vício emocional que eu era viciado em pornografia. E que se eu fosse seguir as regras da instituição, eu ia ficar excluso ao invés de ser ajudado. Sim, porque você vai ter que ir pro banco.
Você Como é entendeu? que pode? Você tá fazendo isso e tá Tem isso, pregando. verdade. Você entendeu? Você tem que ir pro banco. Então, aí, ao invés de você ajudar... Porque no lugar do altar é santidade. Altar, na mentalidade, Sim, é um palanque, uma madeira. sim. O altar é aqui dentro. Ô Brito, mas te falo uma coisa. Segundo a Meu negócio aqui, estatística... mano. Rogério, segundo a Mas segue. estatística, 100% dos homens, quantos estão afundados na pornografia? Estatística, número. Vai, fala Mano, um número aí. mano, eu vou Fala aí. chutar assim, um número Fala alto. aí. Eu vou chutar 95%. Mano, 95%, mano. E eu falo que você não falou tão alto ainda, velho. Caramba. Entendeu? 99. Agora, Tem desses... estudo, não desses tem como fazer estudo disso, né? tem estatística. Tem pesquisa. Tem estatística. Aí desses 95%, quantos estão dentro da instituição Ah, religiosa? tem um monte. Você entendeu? Mas quantos são ajudados? É um assunto que é escondido. Escondido, cara. Ocultado. Escondido. Sabe por quê, cara? Porque Sim. a religião, ela não trata a alma. Ela só trata espírito. É isso. Espiritual, au. Agora, sabe o que Jesus fez? Jesus É fez o seguinte. espiritual, au, velho. Olha o que Jesus fez. Tá aqui no poço, aí a mulher chegou fora do horário de pegar água, então ela já foi escondida. Aí Jesus conversa com ela, troca um papo, e depois Jesus fala assim, ó, chama teu marido lá. Ela fala assim, eu não tenho marido não. Aí Jesus fala assim, realmente, esse que você tá agora, ele não é seu, e você já teve mais 6 que não era seu também. É isso. A mulher era adúltera. Sim. Tá no tanque, né? Entendeu? E mesmo assim Jesus não deixou de falar com ela. Pelo contrário, segundo a história, essa foi a primeira missionária que existiu. Ah, é. Mano, dá pra ver Porque na história. depois que ela foi curada, ela voltou. Ela voltou e falou pra Você Samaria entendeu? inteira, cara. Então, olha só, Jesus tratou da alma dela ali. Tratou da alma profundo. Então, só pra Alma. completar a Boa, linha, boa. a religião me ensinou coisas muito top. Coisas muito boas que eu aprendi lá. Foi a base. Se a gente for ver, Não é desmerecer. pegando esse né? tempo, Sim, esse cara, gancho na seu, verdade, se a gente for ver, pensando aqui- Jesus, ele é o maior tratador de alma, mano, que existe. Sim. Existe um livro chamado Jesus, o maior psicólogo do mundo. Top. Então assim, só que a religião não deixa a gente ver isso, mano. Só vai pro espiritual. Legal também o- Aí parece que a gente só tem espírito, não tem alma e nem corpo. Aí a gente fica flutuando, igual o bichinho virtual, né? É porque Em antes de chegar no espírito tem que passar. Então, pra você precisa ter um corpo, por exemplo, pra você ouvir, pra você ver, Então. pra você ter alguma sensibilidade. Depois você precisa tratar a alma. Aí esse religioso, ele é espiritual ao, aí ele perde pro corpo todos os dias e perde pra alma todos os dias. Sai da igreja, como eu já fiz isso. Já até dei esse exemplo aqui. Sai da igreja e falava mal do meu próximo. Sai da igreja e vou pra pornografia. Sai da igreja e eu baixo a minha cabeça porque as minhas contas do mês não estão indo legal. Aí eu penso que a minha conta me resume, que o meu peso me E resume. tem a ver porque você tá orando pouco. Porque quando eu tava viciado, Não tá fazendo jejum. quando eu tava Tá na viciado, campanha. Tá na campanha. foi isso que me falaram. Entendeu? Ora mais. Eu vou falar um negócio. Nessa época eu orava muito. Eu ia pra monte, ia pra vigília, consagração, Fica a vida toda. ciclo de oração, culto à noite. Mas aí eu ia e errava de novo. Aí eu quero ver quem vai se levantar e falar que eu não era filho do pai. Entendeu? E falar. Porque você não trabalhava que levar espiritual. ainda. Aparece eu incircunciso que a gente vai Circunciso. romper a cabeça agora. Nossa, cara. Então, assim, a resposta que me deram foram essa. Você tá orando pouco. Aí, ó. E esse cara que for falar isso, esse cara, se ele me falar que ele não tem pecado, ele já tá pecando. Tá lá em João. Né? Esse cara quis se levantar e falar com ele. Assim, O pecado ele tem uma finalidade. morte. Quando você encontra um ponto que te afasta do Pai, ou que você mesmo sente a culpa, aquele que comete o erro sente a própria culpa. Quando você sente essa culpa, ela tem uma finalidade. A culpa ela existe para ser resolvida. Quando você não cumpre essa finalidade, você entra num caos que vai piorando cada vez mais. É isso. O que algumas Aquilo que ocasiões Paulo fala, acontecem, acho que é Paulo, um abismo é que chama outro abismo. é isso, e piora. Então, nas instituições, um ponto que depois de que a gente se desigrejou em determinado momento, acontece que a gente já não tem aquela prisão de que, por exemplo, mano, se eu sentir um negócio, eu posso ou não posso falar? Entende? Então nós estamos falando de uma outra religião de desigrejados, que são pessoas que têm um nível acima de liberdade. Entende? Sim. Né? Então, por exemplo, esse é um dos tipos de pecado que é abominável de ser mencionado, principalmente dentro de uma igreja. É abominável.
Agora, existem outras linhas que também não agradam a Deus, né? Como, por exemplo, você julgar o teu próximo, você, né? Como você bem disse. Fofocar, murmurar, reclamar. Isso. E todo mundo esquece Sim, disso, sim. né? Eu enxergo que não tem os níveis do pecado. Eu acho que todo pecado é abominável para Deus, inclusive esse que foi citado. Só a consequência que muda, né? Sim, Mas A consequência, diante de Deus, perfeito, é esse ponto. Agora, por exemplo, na minha vida, por ter acontecido no passado, na minha infância, um abuso sexual, eu, no decorrer da minha juventude, da minha adolescência, eu tive várias experiências. Uma experiência que é abominável. Abominável. E quando eu praticava os atos, eu sabia que era errado. Entende? Agora eu tinha o temor a Deus. Então era algo que até na própria igreja se fala. Não adianta você pedir fazer já sabendo que é errado e depois pedir perdão, né? É. Só que mesmo assim eu fazia. E quando eu não fazia, eu sentia que o erro estava gigantesco nas minhas costas. Eu também tinha essa sensação. Porque ele sempre perdoa. Eu Ele também sempre tinha essa perdoa. Sim. Sempre perdoa. Você fazia algo sabendo que é errado. Pelo que você já fez e pelo que você vai Não, fazer. hoje ainda. eu faço orações, por exemplo, eu faço orações e falo assim, pai, se em algum momento eu desviar, se em algum momento eu cair, se em algum momento a minha palavra foi infeliz, eu te peço perdão, pai, porque meu desejo hoje é que eu não fale, sabe, que eu não erre. Então é um princípio de Davi. Por que Davi tinha um coração segundo, não, alinhado com Deus, um homem segundo o coração de Deus? Porque ele manjou muito bem de arrependimento. Foi Ele é muito sincero, ele Salomão falava o que tem. estava no coração dele mesmo. Aí já que você falou de Davi, aí eu te pergunto, Davi vendo Batseba se banhando, será que ele não sabia que era errado chamar a mulher? Aí, exatamente. Ele fez o cálculo Será que ele tinha matemático. dúvida? Não, ele pegou a mulher do seu próximo e ainda matou o cara. Foi 2 Sim, erros. mas eu tô falando aqui na concepção Tá vendo? do pecado. Foi segundo o coração de Deus. Ele sabe. Mas antes do pecado ser consumado, ele viu a mulher se banhando. Aí ele mandou chamar. Ali ele já sabia que estava fazendo coisa errada. Claro que sabia. Certo. A mulher, Certamente. entendeu? Ali na hora de chamar. Só que ele estava consumido pela alma. E a mulher também já sabia. Desejo da alma. Certamente. Hein, já? E a mulher também já sabia. Será que já sabia? Sabia, mano. Sabia. Sabia, mano. Não, ela era casada, Assim, você casada. não precisa. chamada pelo rei. Você não precisa conhecer religião pra Só que a gente tem que conhecer. lembrar as autoridades daquela época com a de hoje. Isso, tem esse ponto também. Ela poderia ser morta se ela não aceitasse, né? Ah, Tem esse ponto também. É, muito Mas aqui, a complicado. gente pode pegar um ponto aqui. A que vinha de assim, Nabote. a gente A pode vinha pegar de um ponto Nabote. de que a gente Ah, precisa foi? ser da Nada, religião nada. pra saber sobre ética, mano. Eu não preciso ser da Bíblia pra ler a Bíblia pra poder, por Ética e exemplo, moral, né? a ética e moral, pra poder saber já é que intrínseco. A criança já pra sabe. poder que se eu trair a minha A esposa, criança sente. isso não é legal. Eu não preciso ser religioso pra saber O homem, disso. o homem já sabe disso. E o versículo que diz que todos nós somos indesculpáveis. Romanos Mano, esse aí foi um versículo que eu li e deu gargalhada, sabe? Falei, mano, não tem ninguém que vai falar assim, eu não sabia que existia um criador, sabe? E você vê e você vê qual o exemplo que ele usa isso daí, que está em Romanos 1, a partir do capítulo 1, do 23 em diante, 23, 25 em diante. Qual o exemplo que ele usa aí nessa fala que você acabou de dizer, está na palavra? A natureza. A natureza, aquela parte que ele fala que a natureza. Ele usa a natureza de uma forma muito simples. Ou seja, até no podcast passado nós comentamos sobre isso, eu dei uma pincelada sobre isso, que eu acredito seguramente que vai ter pessoas que vai para o céu e nunca vai abrir uma Bíblia. Nunca vai entrar numa igreja. É aquele, Não pode ser aquele uma. assunto polêmico que a gente Pessoas já que falou nunca uma vai vez, ser né? evangelizada. Hã? Aí entra em Romanos lá. Ó, Que você vai ver as suas glórias. A glória em toda a sua volta, a Eu penso natureza, assim, tudo mais. Imagina os índios. E ó. eles também. Os índios. A gente fala disso porque nós estamos aqui no Brasil. Sim. Imagina em Índio, outros vou algo países mais também. polêmico, assim, pro religioso evangélico, principalmente, de ter a pachorra de ver católico na eternidade, no céu. Porque É. crê em Deus. É isso mesmo. Sim. Eu penso E a gente já falou sobre isso, né? Sim, exato. E aí, caindo nisso que vocês acabaram de comentar aí, a natureza do homem por si só ela é questionadora. Então, embora a Bíblia nunca vai chegar a ele, embora ele nunca vai entrar na igreja, ninguém vai falar de Jesus, que vai acontecer pessoas dessa forma assim, né? Mas daí entra em Romanos lá. Você vai olhar à sua volta, e o homem por si só, ele é questionador, e vai falar assim: quem criou o céu? Quem criou a água? Rapaz, você me Paulo fez fala lembrar que- de uma Quem história. criou o vento? Quem criou isso? Quem criou aquilo? Então, por você ser questionador, você vai questionar e pedir a resposta. Sim. Não chegou evangelista, você não pegou a Bíblia, ninguém foi pregar, papá, Deus vai se revelar. Deixa eu Então vai chegar lá e vai falar. Deixa eu perguntar pra vocês. Ninguém ó. lá vai falar que ninguém falou do meu amor pra você. Ô, Brito, deixa eu perguntar pra vocês.
quem foi que evangelizou para Abraão? O próprio Deus. Aí tem a história lá do Flávio José. Mano, lá, né? mano, pega esse ponto aqui. Manda aí. Abraão é o próprio cara não religioso. É isso que toda pessoa precisa ter, cara. Uma caminhada direta com Deus. Mentiroso, covarde, entendeu? Porque mentiu. E ele não precisava de intermediário, desobediente, cara. Não precisa de intermediário. desobediente, muito bem lembrado, entendeu? Só que olha que história legal que tá lá na... Sabe que Abraão saiu de uma cidade ímpia, né? Sim, Mesopotâmia. Ele Ur dos fazia Caldeus. ídolos, né? Você sabia que antes de Abraão muitos outros foram chamados? Sim, com certeza. Na verdade já tinha lá, qual que é o nome do sacerdote? Melquisedeque? Muitos outros foram. Quem foi que levantou o Muitos Melquisedeque? outros foram chamados. Não tá falando. Quem abriu o ouvido, a ouvir mesmo a E voz de Deus, Jesus vem do Abraão. sacerdote Deus chamou Melquisedeque. muita gente ali. Sim. Agora, Né? olha esse ponto que Flávio José escreve lá na História dos Hebreus. Livro pequenininho, né? Essa grossura aqui, já viram já? História dos Hebreus? Misericórdia, isso é doido. Qual que é o ponto? O pai de Abrão, que antes de Abraão era Abrão, ele era fabricador de deuses. Aí a história conta que um dia Abrão, jovem, entrou dentro da oficina do pai e o pai estava quebrando todos os deuses. Plá, plá, quebrando todos, de madeira, de bronze, de ferro, destruindo. Aí Abrão falou assim, o seguinte, pai, o que é isso? O som vai vender. Aí ele irado, ele não ouve, ele não me vê, ele não fala, quebrando tudo. Aí Abrão viu aquela cena, viu o próprio pai quebrando os deuses que ele acreditava. Aí acredita-se que ele saiu, ele começou a olhar as estrelas do céu e começou a dizer, se existe alguém aí, fala comigo. Um questionamento. Aí lá em Gênesis 12, só diz o seguinte, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Não mostra Deus saudando Abrão, nem conversando uma conversa introdutória. Então acredita que se nesse período aí, Abrão começou a se questionar. Existe alguém aí? Pelo amor de Deus, tem um criador, tem alguma coisa? Sim. Aí vem a resposta no 12, que é aquilo que você falou. Não existe uma pessoa que buscando informação não vai encontrar. Perfeito. Paulo fala que Eles a são criação... inculpáveis, inquestionáveis. do Sim. homem. Paulo fala que a criação expressa o Criador, mano. Aponta para o Criador. Não tem Perfeito. como se observar Revela. aqui, cara. Isso. O Criador se manifesta. Olhar o mar, Se observar tudo que tem a enquanto criação. natureza e não falar, mano, não existe uma... Não tem como uma mente superior, uma mente mestra para poder criar isso. Não tem como, cara. Sim. Não tem como uma mente não criar algo magnífico. E aí, desviado ou não? É. Tem ou não? Então, meu ponto existe na mente daquele que acusa. Ó, aí no meu Fala ponto no ponto de existe vista. naquele que tem Você um falou desejo de fugir. Aquele que tem um desejo, por exemplo, eu citei, a gente nem citou aqui na mesa ainda, o exemplo do filho pródigo. Me dá uma herança, quero ir embora. Não quero mais ficar aqui com o senhor não, dá-me herança. Esse Ô, que filho, optou é O filho desviado. pródigo, ele é... Desviado. Na mente do religioso é um desviado. Fica, filho, fica. Não, dá-me herança, eu quero ir. O engraçado Mas é que na mente do próprio... Só pegar aqui. Na mente do próprio filho pródigo, ele é um desviado. Só que o pai fala... Não, jovenzinho. Sim. Eu vou te dar a melhor roupa. Você não vai ser meu empregado, não. Ele pensava. Óbvio. Você não vai ser meu empregado. Sim. Você vai comer da melhor roupa e da melhor carne aqui, cara. Só que você concorda que se ele não voltasse, ele ia comer das bostas dos porcos. Então, mas aí entra naquela linha Tem esse que ponto. eu tinha até falado. Você Ó. frisou também, só finalizar. Esse Aquela linha que ponto. você falou. De eu não deixar de crer nele. Ele deixou de crer no pai dele. Sim, Boa. sim. Esse Vamos mais um profundo. Depois eu vou dar um ponto de vista sobre desviado. Vamos lá. Desviado. Nisso aí que você comentou. Quando o amor do pai ele entra de tal forma no coração do filho, não tem como ele não voltar. Sim. Ele pode fazer os cambal que for. Ele pode se arrebentar com a vida dele. Ah, mas ele não voltou. Ele pode não voltar ao caminho do pai, só que daí a gente entende o quê? Aquela mentalidade religiosa. Não, agora ele voltou para a igreja toda arrebentada, cadeira de roda, isso, aquilo e tal. Não sei a situação, que é a mentalidade religiosa. Mas assim, ele não pode voltar no caminho do pai da forma que ele, durante os 30 anos que ele passou naquela vida devassa, acabando com tudo, porque já acabou, só que lá no íntimo dele, ele sabe que o amor do pai está junto com ele. Sim. Ele já está na altidade e tudo mais, tal, entendeu? Ou muitos, infelizmente,
acaba morrendo, né? Por várias situações, crime, droga, bebida, cirrose, doenças aí sexualmente transmissíveis, enfim. Mas lá no íntimo dele, ele sabe. Verdade. E Deus, eu acredito piamente que no último suspiro Você dele falou um ali... negócio aí, mano. Não, que pesado. Doença transmissível. Eu vou pegar um exemplo aqui e vai casar certinho. É um exemplo violento. Certinho de desviado. Eu tinha um tio homossexual, ele não se encontra mais entre nós, né? Nesse plano material. E ele foi criado também praticamente na igreja. E em certa idade da vida dele, ele se enquadrou nesse rótulo que a religião coloca, né? Se desviou e deixou de ir para a igreja e tal, e começou a se envolver. Infelizmente, esse grupo de pessoas são os mais excluídos. São. E ele se envolveu. Eu tenho colegas, amigos, né? Infelizmente são os mais excluídos que mais sofrem. Até pastores têm dificuldade. Sim. Não Interna. sabe assim, Detalhe, não é uma dificuldade de tratar com eles, ele é uma dificuldade interna É. porque ele, quando um líder religioso abre o coração para lidar com essas pessoas, ele tem que convencer todos os membros. Assim, eu digo mais, eu já fui essa pessoa. Tarefa bem fácil, hein? Essa pessoa de lançar fora os homossexuais. Mas depois que eu vim desconstruindo a religião e conhecendo realmente o amor do Pai, assim, aí chega onde eu quero chegar no exemplo do meu tio. Ele entrou na parte na homossexualidade até o fim da vida dele, cara. E assim, o que eu quero frisar e trazer nesse exemplo aqui? Que eu não tenho dúvida que ele não foi salvo, mesmo sendo homossexual. Ele morreu homossexual e eu tenho certeza que ele foi salvo, porque ele cria em Deus, cria em Cristo Jesus. Ele deixou de reinar e desfrutar tudo que Pra Deus religião, deu aqui na Terra. E tudo bem, só que assim, pra religião, ele era um desviado, só que pra Deus não, nunca. Tá entendendo? Então, assim, Porque ele cria não em Deus. acredito. Ó, em Coríntios, Paulo fala que nós somos como penhor. Penhor, nós somos como um selo. Não tem como o Espírito Santo selou você e ele tira o selo. As pessoas confundem, porque na minha mentalidade não entra eu ver uma pessoa se acabando, tudo mais tal, e aí o amor de Deus ainda resgata ela. Porque a minha cabeça, ela não consegue entender o tamanho do amor de Deus. E ao mesmo tempo vem uma certa dureza do meu coração também, que talvez alguma coisa que eu preciso tratar. Nossa, Deus é tão grande, Ele é tão maravilhoso, tudo mais e tal, mas por que eu tô tão assim com esse irmão? Será que talvez minha vontade que eu queria, mas algo me prende? Talvez esse me prende não é o Espírito Santo, o amor dele, a chama do amor dele que ele tem comigo, mas talvez é a minha alma que precisa ser tratada. Poxa, eu quero fazer isso, mas eu não posso ter aquela briga interna por causa das pessoas, dos amigos, da família, da esposa, isso, aquilo, tal. Então ele precisa tratar o porquê eu tô tendo esse desejo, essa vontade. Porque muitas das vezes você lançar as pessoas fora, é situação dentro de você que você ainda não está conseguindo trabalhar. Então você usa aquilo como escudo de bloqueio. Você bloqueia aquela Aquele pessoa negócio que para você não o problema nunca tá nas se ver pessoas, como né? ela também. Tá sempre na Entendeu? gente. Infelizmente. É a trava nos olhos, né? É a trava. Nunca tá na pessoa, Vocês tá na tocou gente. Vocês A tocaram trava. no assunto importante, do resgate. Vocês falaram aí do resgate. Aí vocês estão falando tanto de amor. Só que eu acredito assim que esse amor do Pai, ele é tanto aquele que resgata o peixe com a rede, que vem confortável, tranquilo, assim como resgata com uma isca, na minha concepção. Eu penso assim, entendeu? É que a gente pensa, no amor, a pessoa vai vir tranquila, vai vir feliz, gritando, vai sorrindo, chorando de felicidade. Só que aí a gente tá colocando o amor do Pai em uma caixinha da forma que a gente quer que seja. E eu enxergo que as formas de Deus expressar o seu amor, elas são múltiplas. Então eu já vi pessoas vindo acabadas de volta para a igreja também. Mas falando, eu preciso de Jesus. Eu acredito que quando uma pessoa ela aceita Jesus, ou é pelo amor ou é pela ira. Isso aí que você falou é muito profundo, que eu tenho uma visão um pouco oposta. Sim. Vamos ver se você vai conseguir entender. Sim. A palavra diz em Provérbios, né, que não tem como, Paulo fala também, né, não tem como o pai ele corrige aquele que ele ama. Se você está sendo corrigido é porque ele ama você. É isso. É o trabalho dele e tudo mais. Individual. Mas eu entendo que o pecado em si que você está
já está dando alta correção. É isso aí. O Aquele- amor grande entra dele naquela- que tem dentro de você, você fala, eu preciso voltar para os braços dele. Entra naquela Você lei vai de ficar Ou plantar e com colher. amor ou irado. ou irado. Mas, Já vi gente aceitar mas as Jesus suas irado. ações, as suas ações estão dando o reflexo daquilo que você está pagando. Sim, foi o que aconteceu com Davi. Davi foi perdoado, mas olha o que aconteceu com o cara. Um filho matou o outro. A casa foi um caos. Aí o filho que foi morto Deus pelo jogou outro maldição na irmão vida dele, estuprou da a família própria dele. irmã. Essa Estuprou a maldição própria aí. irmã. E o outro filho, se não me engano, Absalão, tomou o trono do próprio pai. Aí a consequência. Aí é isso que eu falo, Você né? falou que na essa geração é a dele isca, inteira né? não ia ter sempre desavença na família dele, dos filhos. Você quer voltar, só que Sim, você vai sentir a dor da consequência da isca na boca. Entendeu? Porque você se afastou tanto, você foi tão longe que a rede não chega mais aí em você. Agora é só o anzol, entendeu? Só o anzol pra te buscar. Aí entra naquele negócio, aquela lei, né, de plantar e colher. O Que é que você colhido planta? também. A semente que você planta, o fruto dela é conforme a espécie da semente. Ó, mas eu acho engraçado isso daí. Vocês já viram alguém aceitando Jesus irado? Não, nunca vi isso aí. Nunca viram? Dá um exemplo pra gente poder. Eu não aguento mais viver essa vida de bosta, essa vida de vícios. Nunca viu, não? Não, agora ficou Um nítido. basta, né? Eu já vi. Eu preciso de Jesus Cristo, eu quero aceitar Jesus. Eu já vi, já. Já. E é impactante, cara. É bacana. ver. Na verdade, eu já fiz isso. É indignação de não aguentar mais e viver da Sim, forma que tá. eu já fiz isso. Não aguento mais essa. E eu já vi casos assim, mas ele não citou Jesus nada, mas não aguentava aquela situação. Aí ele, o papai se apresentou para ele. Mas aí, geralmente, a pessoa que cita Jesus é a pessoa que já era daquele ensino, instituição religiosa, né? Ela estava dentro, aí saiu, tal. Agora, ó, sobre desengrejado, para mim não existe isso, não tem como. Eu não sou contra a tempos, não sou mesmo. Precisa, é necessário, é importante, eu não sou contra, precisa ter os tempos, instituições e tudo mais. Agora, o que eu gosto de analisar, que infelizmente, é a forma que é gerenciado. Infelizmente. É o sistema, né, o cara? sistema, O sistema. a forma que é Sistema regerenciado, a sistema forma que é bruto, trabalhado. Infelizmente Infelizmente, é complicado. Eu entendeu? nunca gostei, cara. Eu nunca Só que assim, eu sou muito favorável. A igreja é saudável. Saudável, assim, a gente fala entre aspas, né? Porque quanto mais saudável a igreja for, é sinal que ela tem muito problema. Ou seja, pessoas com muito problema aí. Então, por isso a igreja é saudável. Para tratar muitas doenças espirituais da alma. Mas quanto mais saudável a igreja for, mais o bairro em volta vai ter refletir a luz de Cristo ali. O bairro, a sociedade, o estado, o país, os países vizinhos. Então, assim, sou muito favorável. Precisa ter. Agora, o que eu acredito que precisa ter é que os líderes religiosos, eles precisem quebrar os paradigmas. Porque tem muitos que tem muito conhecimento no sentido assim, Deus já falou, é para vocês fazerem isso. Por exemplo, só um exemplo aqui, o púlpito. O púlpito, quando o Paulo chega ali em Aerópago, quando ele olhou ali, ele viu aquela caixa ali, estava escrito Deus conhecido. E ali ele pregou. Usou aquele e-mail, o pessoal, uau, tal, Deus conhecido. Aí ficou tudo ali sobre Deus. Desde Abraão para o pai, ganhou muitos ali. Só que ali os gregos criaram aquilo ali. Antes de Cristo já existia aquele púlpito e tudo mais. Né? E hoje continua da mesma maneira. Ah, você é contra o púlpito? Não, nada. Mas a mentalidade religiosa é tanto porque aquele cara que está ali em cima, ali está pregando tudo mais e tal, ele tem algo tão poderoso, ele vai falar, que vai consertar uma coisa, como o Thiago comentou aí, questão da cura de internet. Então assim, mas você não vê aquele ensino, falou, gente, eu estou aqui, Deus tem levantado a minha vida, assim como a sua vida e tudo mais, você, o seu irmão aí, seu vizinho total, todos nós temos que pregar, tem que falar do amor dele, ele ama a gente se arrepende do nosso pecado. Aí você não vê esse ensino, porque entra o quê? Entra a questão de cargo. Autoridade, em vez de perder cargo, autoridade, a gente sabe, entendemos que tem muitos líderes, né, pastores e tudo mais, que assim, se ele sair dali, infelizmente ele vai morrer de fome, literalmente. Porque ele precisa daquilo, tem quantos que precisa disso, infelizmente passa por isso. Então assim, pra galera entender também... Porque assim, precisa trabalhar a mentalidade, começar a empreender, porque não enxerga isso, né? Então, já, só que daí a gente tem que ver também, por exemplo, eu conheço o pastor, ele tem 70 anos, o cara é pastor. O cara cresceu naquilo ali. Nada é difícil que você não consiga mudar. Mas você tem É uma que... desconstrução cabulosa. mas você tem que ter a sensibilidade. Mas Você tem que ter sensibilidade. Se a gente for pegar os maiores bilionários e milionários do mundo, começa a acontecer de 60 para cima. Não, sim, Thiago, mas assim, é que a gente tem que... Antigamente. Exato. Mas até hoje, se você for ver
uma estatística de quem a maior população de bilionários é a galera depois dessa idade. Mas, por ó, mais que a gente tá, a gente mudou a galera, estatística. por mais que a gente está mudando essa estatística hoje. Ó, mas como ele citou Mas se aqui, você por for ver a exemplo, ó, maioria. ó, mas como exemplo que ele citou ali, que ele comentou, só para você ter uma Que ideia, assim, concordou. a questão do... Tem pessoas hoje que ela principalmente no Nordeste, né, algumas regiões assim, que ela depende muito do subsídio do governo, sabe? Ela tem metade do salário mínimo. Por isso que ela não vota em um Então, partido de direita. Então, assim, Então, você sabe por que depende do Não, governo? não. Porque não governa a própria vida. calma, gente, calma aí, a gente tem que ter a sensibilidade de conhecer. Mas isso aí a gente não quer dizer conhece. não ser sensível, mano. Calma, deixa eu só dar um ponto de vista então, pra É. você entender. Então vamos lá, eu falo experiência própria, a avó da minha esposa, que esqueci aquela que eles recebem a aloe vera. A mulher sustentou 16 filhos, 16, 18 filhos. Ela tem 85 anos. Foi cortado hoje o coisa dela. Trabalhou na roça. Você vê a mulher, desde os 18, 19 anos, trabalhando na roça. Dá pra entender. Não teve muita mentalidade, mas não teve ninguém pra ensinar ali. A pessoa quase 90 anos de idade. Não estou usando o exemplo dela agora, mas suponho que ela prega. Então, assim, a gente tem que entender a geração que nós estamos hoje é completamente outra. Nós tivemos um ensino hoje que é fora de série. Mano. Então, assim, o que a gente tem que entender é que, assim, tem pessoas que, suponhamos pegar o exemplo dessa, suponhamos que ela pregasse tudo mais e tal. Ela tem que depender de Deus, tem que ser de Deus, mas a gente não pode lançar fora. Entendeu? Não, você pode sair que vai acontecer isso. E hoje, infelizmente, também que eu vejo é muito isso, entendeu? Então, assim, é muita falta de equilíbrio também. Eu não acredito que exista desigrejado, desviado do meu ponto de vista. Mas, como eu falei, da mesma maneira que eu entendo que os líderes lá têm que mudar a mentalidade do mais e tal, eu não sou esse cara, não. Igreja você tem que acabar de jeito nenhum. É você não ver o outro lado, você não entender. Eu estou aqui hoje sentado conversando com vocês porque eu fui no tempo. Eu não posso falar aqui. Aquele Todos tempo nós ali- estamos falando do tempo, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que só ter essa análise assim, sobre essas situações de pessoas Vamos ser radical. para não ser show, porque aí você acaba entrando também na religiosidade. Perfeito. Sim, Radicalismo. em outra religião. Posso complementar isso a linha que o meu mentor me passou há alguns anos? Eu liguei pra ele e falei assim, viu, eu senti que eu tô preso numa bolha e não consigo avançar. Ele ligou, você ligou. E eu liguei pra ele e falei isso, né? Aí ele falou, Vinícius, fala quais são os aspectos da sua prisão. Eu, como assim? Ele falou, fala, qual que é a cor da grade, me dê os detalhes da sua prisão. Eu disse, eu sinto que eu não estou avançando, eu sinto que eu estou estagnado, eu sinto que eu tento fazer várias coisas e parece que não muda nada e tal. Eu disse, bom, você está em uma prisão. Agora eu vou te dizer algo que eu peço que você nunca esqueça. Quando você sair dessa prisão, você vai entrar em outra prisão. Escolha hoje qual prisão você quer estar. Prisões da alma. Prisão. E aí eu cheguei numa concepção que eu falei assim, velho, eu sou aprisionado à alimentação. Eu não posso ficar até, 24 horas sem me alimentar. Eu sou aprisionado a uma dependência espiritual. Existia antes em mim um vazio, que por não aguentar mais ficar dentro dessa prisão, eu quis sair e me prender a isso. Então nós sempre, por nós estarmos submissos à criação, nós temos que escolher aquilo que nós queremos nos religar. Forte. Se a religião é aquilo que nós nos conectamos ao Pai, eu sou hoje um religioso. Não porque tenho crenças ou doutrinas, mas porque Vou pegar esse eu ponto escolhi aí, tá ligado importante, a porque o que nos liga ao Pai não é religião, é Cristo. Mas eu entendi o ponto de vista que ele Porque assim, é esse exatamente o que ele quer falar, porque a religião, ela vem como um pedágio para poder chegar a Deus. Mas o que Mas liga tem que ser. direto, aí a palavra fala, né? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião, né? Mas assim, o que nos liga ao Pai é o próprio Cristo, o Filho, é o que ele fez na cruz. Ninguém vê ao Pai. Deixa eu falar, pegando isso daqui, ó. Veio, estralou aqui. Imagina você tá com um pássaro, você coloca ele dentro da gaiola. Tá dentro da gaiola. E ela tá no alto. E aqui embaixo tem vários leões, certo? E a gaiola é pequenininha, 30 centímetros só, pequenininha. E aí você solta aquele pássaro, o que vai acontecer? Que vai cair. E os leões vão devorar. Tem pessoas
que infelizmente ela vai chegar no seio de Abraão dentro dessa prisão. Porque a liberdade vai matar ela. Não entendi, mano. Não, eu peguei, achei profundo. Vou te fazer uma pergunta. O pássaro, ele viveu a vida inteira aprisionado. Aprisionado. Ele Ele não sabe voar. não sabe voar. Ele está dentro da A gaiola, dentro da prisão. é a doutrina? Isso, religião, igreja e tudo mais. E os leões estão ali, é o mundo, tudo mais. A Certo. selva, cada um está lutando por si. Quando o pássaro, alguém abre e fala, você é livre, ele vai pegar, opa, vai cair. Quando Sim. cair, aquela diversidade, aquela luta lá fora, os leões se gladiando e tudo mais, blau, acabou. Eu creio piamente, já estudei muito sobre essa questão de filosofia e tudo mais, da humanidade e tudo mais, sociologia. Infelizmente, dói no coração, mas infelizmente tem pessoas que vai chegar, não estou dizendo que ele vai desviar, vai perder a salvação, não é isso não. Mas ele com alegria, com paz no coração, infelizmente, ele vai chegar no seio de Abraão com o papai querido lá, como diz em Salmos, abre a porta, ó rei, a hora que o Senhor Jesus entrar ali, a hora que eles comerem, eles manjarem ali no templo, somente dentro dessa prisão. Porque ela não consegue trabalhar com aquela liberdade. Isso em vida, né? Oi? Isso em vida, eu estou dizendo. Ah, sim. Ela não consegue trabalhar com aquela liberdade que foi dada para Em ela. vida é. Ela não consegue. Ela pode voar, ela tem asas, mas Não ela enxerga. não consegue. Ela não consegue chegar. É o que eu estava querendo dizer naquela hora lá. Mas aí, é que, não, mas naquela hora eu peguei um exemplo de questão do quê? A gente tá falando o quê ali? Uma pessoa que tem quase 90 anos de idade. Não. Nesse exemplo de finanças e tudo mais, entendeu? Mas assim, faz sentido essa linha. É que assim, a gente se encontra numa geração que assim, tá muito mais fácil se tornar bem sucedido financeiramente do que antigamente, muito mais. É por isso que eu tô dizendo, exato. Muda muito a situação, muda Sim. muito. Muito mais fácil empreender, ter Ó, propósito. essa semana eu tava conversando com Deus. Mas eu entendi. E isso que você comentou agora era o que eu estava conversando com o papai essa semana. E foi um negócio absurdo que ele falou comigo. Que eu estava muito questionado mesmo, porque João, né, não existe, não teve um profeta nascido de mulher maior do que João. E todo aquele, né, no reino do Senhor, nascido do Espírito Santo, né, João ele seja, É maior que João Batista. é maior do que João Batista, né? Seja uma criancinha e tal, e estava questionando muito mais e tal. Enfim, vou abrir aqui para vocês. O exemplo que Deus mostrou para mim foi coisa que eu falei, meu, Senhor, eu entendi, mas ainda assim a minha mente não faz sentido, mas eu entendi. Porque você quer pensar como homem. Você acabou de dizer agora, o tempo de hoje, por isso entra aquele próximo, sensibilidade, aquelas coisas que eu comento. Quanto mais o tempo vai se passando, cada vez mais os seus privilégios vão aumentando. E não dá para você querer comparar gerações, porque cada vez mais os privilégios vão se aumentando, os privilégios vão se aumentando. Isso Vai é ter forte. muitos milagres que vai acontecer em 2100, o qual não vai acontecer hoje. Vai ter muitas coisas que você vai conectar lá que não vai acontecer Mas, hoje. Pegando Então, esse ponto seu aí, só concluindo só aqui. trabalhando esse ponto seu. O que isso quer dizer? Porque as gerações passadas facilitaram pra gente. Perfeito. Entendeu? Exatamente, porque você para pra pensar, meu, o que Moisés fez e tudo mais? Tudo bem, ele errou como nós e tudo mais ali e tal. Meu, mas o cara aguentar quase 3 milhões de pessoas na cabeça dele, pá. E ele vê. Porque o papai poderia pelo menos não deixar ele ver, né? Ele viu. Deus falou, você vai ver, mas você vai entrar. Ele viu a terra prometida no monte. E ele não entrou. Tudo que o cara fez. Esse ficou bloqueado. Aí você vai. Bloqueio de Moisés. E aí você vai questionar Deus. É umas coisas assim que de fato Não, ele questionou. Não, ele questionou. Ele questionou que a pessoa para de me encher o saco, senão eu te mato. Ele só falou assim, Não, fica calado. sim. Então assim, sabe? Então você vai vendo que vai passando, são as gerações. Por exemplo, eu hoje, eu tô comentando isso com vocês porque o Espírito Santo tem falado muito comigo, sabe, ultimamente sobre isso daí. Entendeu? Porque às vezes a gente também bate na religiosidade e tal, mas tem coisa que você tem que enxergar também os dois lados da moeda, né? Então, tipo, minha mente hoje abriu, cara. Como é que eu vou poder chegar no Vinícius e trocar uma ideia com ele? Como é que eu vou poder chegar no Jair e trocar uma ideia com ele? Porque se eu for direto, eu vou machucar ele, eu vou lançar ele fora, eu já caio na religiosidade, eu já caio no radicalismo. Mas se o Espírito Santo de Deus, que de fato está aqui, e ele abriu minha mente, ele vai me dar a palavra que vai tocar, vai puxar e vai arrastar ele. Talvez você pode até continuar. Vai falar, uau, o Jairo foi usado por Deus. Eu vou continuar aqui, estou com minha família e tal, na hora certa eu vou tirar eles. Por quê? Porque até Pedro, até os discípulos, falou, quem é esse Paulo aí? Ontem o cara estava matando os camaradas aqui, pegando, querendo ir na prisão. Hoje o cara está pregando, tá entendendo? Então assim,
Por que isso? Porque hoje nossa mente abriu, nós passamos por um processo. Então, como que nós vamos atrair essas pessoas? Qual vai ser a forma? Todo tempo que nós ficamos ali, né? Eu fico imaginando as pessoas após a morte de Jesus, todas aquelas religiões que aconteceram lá, depois de Martinho Lutero, só que, claro, muito mais de Martinho Lutero, já estava tendo muitas pessoas sendo levantadas na Suécia, em vários outros países, mas Lutero foi aquela questão de divisão de água, a questão ali, né, da Bíblia e tudo mais, tirar da posse somente de uma igreja. Então, assim, todo o sangue foi derramado, toda essa galera passou. Então, hoje nós estamos aqui, entendeu? Como que nós vamos levar dessa forma para que as pessoas entendam? Poxa, meu, tipo assim, você tá lá, você tá gostando tudo mais, mas tem algo que te prende. Um exemplo. Bruno, tem algo que te prende? Sim, André, isso me prende, eu tô aqui na igreja. Cara, mas você tem a liberdade em Cristo Jesus, meu. Assim como eu enxergo. Então você pode ficar em paz, na verdade, André, eu posso ficar em paz. Cara, você pode ficar em paz. Você sente em paz com isso? Eu não sinto, mas você já orou a Deus? Você já pediu a Ele? Troca ideia com Ele, fala do seu jeito. Ó, Senhor, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não sei se é o seu Espírito Santo ou é o que eu aprendi na igreja. Sim. Então é isso que as pessoas precisam, entendeu? Ter essa liberdade. Você não vê um líder religioso explicar isso, um pastor pegar pra uma coisa dessa. Dentro da instituição religiosa, existe um número considerável de pessoas que não são religiosas. Eu já conversei com vários. É isso que eu quero comentar. Mas não lá dentro, porque as pessoas querem estar dentro de uma comunidade, da mesma forma também. Talvez naquela gaiola, aquela analogia que eu falei, tá dentro da gaiola. Sim. Dentro da gaiola. Entendeu? Tô Mas bem, ela tô quer- comendo, tô me alimentando. É aquela pessoa mas- consciente, mas Tá consciente da gaiola. Mas ela quer. Tá consciente. Mas ela vive aquela gaiola. É isso. Entendeu? Tá consciente. Mas aí entra naquele negócio que você falou, não tem como. Você sai de uma gaiola, né? Vai pra outra. Entendeu? O que nós acreditamos que é uma crença incomum é uma gaiola que a gente optou estar. Agora essa O pergunta Elon aqui. Musk ele tá querendo sair da gaiola Terra e ir pra gaiola Marte. É isso. Agora essa pergunta. que eu Mas vou fazer. não escavou nada ainda aqui. Não, tá muita coisa muito forte. aqui. De repente já escavou o suficiente. Não, o que eu tô entendendo. Mas eu entendi o que você quiser. Pra gente chegar num nível profundo tem que ser ao nível de experiência. Porque as pessoas que não se questionam é porque elas ainda não tiveram experiência. Ó, boa, forte. E aí entra naquele negócio de Jó, né? O que ele está fazendo? Está procurando em todo lugar sabedoria, a gente não vai encontrar. Nem no espaço, nem em Marte. Uma vez foi antes do Jornada, 3 semanas atrás. Forte. Um rapaz ele me fez um cumprimento, aí eu questionei. Aí eu questionei o rapaz, e aí ele falou assim, viu, eu gostaria de estudar mais. Tem um grupo de pessoas que eu quero estudar muito, Eu falei assim, mas até que ponto você está disposto a estudar, a aprender? Aí ele falou assim, não, quero estudar num nível extremo, assim. No hard. Nível extremo. Eu falei, velho, você abriria a mão, tipo, de estar ao redor das pessoas, tipo, assim, de se socializar para estudar? Ele, com certeza. Assim como eu fiz na época da faculdade. Eu falei, então, o que você está fazendo é procurando exatamente o conhecimento do bem e do mal. Porque eu entendo que lá no jardim é uma representação. Ficou tudo bonitinho para facilitar nosso entendimento. Existe uma arvorezinha, é vida. Tem uma arvorezinha que é conhecimento do bem e do mal, porque é desejoso, algo insaciável.